Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Maternidade ressurreta. Esse é o título do episódio de hoje, que também é o título de um livro muito especial, que talvez vocês vão lembrar que eu já mencionei em alguns episódios por aqui, que me inspira para falar sobre vários temas. É o livro da editora Trinitas, escrito pela Emily Jensen e pela Laura Whiffler. Eu vou colocar na descrição do episódio todos os detalhes para quem quiser conhecer o livro melhor. E nesse episódio, eu vou falar um pouquinho sobre esse livro, só que eu não vou fazer isso sozinha. Eu trouxe aqui uma convidada muito querida, que recentemente liderou um grupo de leitura compartilhada sobre esse livro, e eu participei, tive o privilégio de ser guiada por ela nessa leitura, de participar de um grupo que fazia comentários sobre o livro e foi muito rico. E eu resolvi então convidar essa querida para participar aqui. Talvez vocês já conheçam ela. Quem está aqui comigo hoje é a Prisca Lessa. Seja muito bem-vinda, Prisca. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e estou muito grata pelo convite. Acho que vai ser um bate-papo muito bom. Muito legal, gente. Para quem ainda não conhece a Prisca, ela é teóloga, né? É o primeiro que eu lembro assim dela. Ela também é escritora e mãe, esposa. Ela é líder do Ministério Teologia para Mulheres. Muitas de vocês devem acompanhar também, um ministério que nos abençoa e nos ensina demais. E eu vou deixar você se apresentar mais um pouquinho para nós, querida. Fala aí pra gente de você, da sua família, de onde você é. Fala aí. Muito bom, gente. É um prazer, como eu já disse, estar aqui com vocês. E eu sou a Prisca, eu sou casada com o Luiz, sou mãe do Azaf. Azaf completou um aninho agora, então estou aprendendo aí essa vida, né, de maternidade, de como ser esposa. E pela graça de Deus, assim, eu tenho me sustentado nessa jornada. Eu tenho 31 anos, sou formada em teologia e atuo na área de ensino e tenho me dedicado especialmente a ensinar teologia para mulheres, ensinar como ler a Bíblia, e eu creio muito nessa teologia prática, né? Nessa aplicação da teologia na vida comum. E é muito interessante porque depois que eu me tornei mãe, de alguma forma eu tenho trazido essa perspectiva da teologia no meu próprio dia a dia, mas colocando isso na minha maternidade. E tem sido muito bom. Uau, E, que além riqueza. disso, o Teologia para Mulheres surgiu desse desejo, né, do coração, de realmente poder instruir as mulheres de forma mais intencional e mostrar que a teologia não é algo assim distante, né, isolado ali, mas é algo que está presente nos nossos dias. A gente só precisa reconhecer, aprender e aplicar, né? E quando a gente consegue aplicar a boa teologia, isso é muito, muito bom, porque a gente cresce, a gente começa a enxergar a vida, o todo da nossa vida, sob uma perspectiva mais bíblica. Então, esse tem sido o meu desafio aí nesse tempo. Eu escrevi o livro Cartas para uma Amiga Solteira, são algumas cartas tratando alguns temas, né, bem específicos, conselhos bíblicos para jovens solteiras, e tenho produzido alguns estudos bíblicos também voltado para mulheres. Eu acho que é isso. Que bacana. Quem sabe não sai um estudo bíblico para mães aí, hein, Prisca? Ai, seria uma delícia, com certeza. Acho que nós estamos todas precisando, viu, de alguém para nos guiar. Mas, Certamente. querida, esse livro que nós vamos conversar, né, nessa noite, o Maternidade Ressurreta, ele basicamente é um livro que fala sobre o Evangelho, né, Sim. e como ele se aplica na maternidade. Então, eu queria te perguntar, como que você conheceu o Evangelho? Como que foi essa história para você? Ah, legal. Bom, eu nasci num lar cristão, né? Eu lembro do meu pai sendo ordenado pastor quando eu tinha 4 anos. Nasci no lar cristão, aos meus 15 anos, né? E embora, né, geralmente se diga, né, quem nasce no lar cristão não tem aquele momento, né, às vezes que a gente consegue perceber ali a virada Sim. onde realmente nós tivemos esse encontro
sentimos essa mudança, né? Essa transformação de você sai da fé dos pais e entra, né, no caminho pelas suas próprias pernas, né? Mas eu me lembro mais ou menos aos 15 anos, porque eu já era batizada, inclusive, quando eu me lembro de ter me convertido. Eu me batizei aos 12 anos, mas foi aos 15 anos que realmente eu estava no acampamento de jovens da igreja. E ali eu tive assim, uma consciência de pecado que eu nunca tinha tido. Então, até então eu sempre tinha muito medo de pensar em morte. Eu pensava assim, nossa, se eu morrer hoje, será que eu vou para o inferno ou eu vou para o céu? Então, isso me causava muito medo. Porque eu sabia que, no fundo, de fato, eu, eu ainda não tinha, assim, tido realmente uma transformação genuína no meu coração. Mas naquele dia, né, naquele acampamento, eu saí transformada. Tanto é que eu era cristã, mas na escola ninguém sabia, eu tinha vergonha. Ai, Eu sim. era meio Uhum. agente duplo. Todos eram Ah, você era uma adolescente comum, né, eu comum, acho. né? Aquela vergonha de ser É. crente, tipo, É, não quer ser diferente, né, a não gente na queria, adolescência quer se exatamente. misturar, quer ser igual. É, E aí eu lembro que eu saí desse acampamento, nossa, eu queria evangelizar todo mundo da minha escola. Eu Ai, escrevia que bilhetinho, lindo. deixava, falava de Jesus, o povo falou, gente, o que aconteceu com essa menina? Que E ali bênção, realmente gente. foi o início da minha jornada e tal. E aí, desde então, o Senhor tem me conduzido, né? Mas eu acredito que um segundo momento, assim, que foi muito pontual, né? Então eu já tinha me convertido aos 15, mas um marco espiritual na minha vida também foi quando eu entrei para o seminário. Eu entrei para o Uhum, seminário em 2012 e eu entrei para o seminário porque eu tive uma crise de fé, né? Então, eu tava ali, eu morava sozinha, morava no interior de São Paulo, e aí começaram a vir alguns questionamentos sobre a minha fé e eu pensei assim, meu Deus, eu preciso saber por que eu creio. Será que eu creio só porque meus pais me ensinaram a crer ou porque realmente são convicções que estão dentro do meu coração? Eu pensei, uhum, poxa, eu preciso estudar, eu preciso entender o que eu creio, por que eu creio. Foi quando eu entrei no uhum. seminário. E ali também, eu acredito que foi assim um avivamento, na verdade, da minha fé, né, do meu relacionamento com Sim. Deus, um estreitamento. Então acho que quando eu olho para minha história, né, esses dois momentos eles são muito pontuais assim para mim em termos de relacionamento com Uhum. Deus. E transformadores, né, que você ter Sim, ido para o seminário definiu tanta coisa, né. exatamente, com certeza, com E certeza. como que você conheceu o seu marido? Você conheceu ele no seminário ou No não? seminário, inclusive, Foi? Ah, então, tá vendo? totalmente transformador. É, eu estava pressentindo que era algo assim. Mas que Foi bacana, mesmo. Prisca. Que Aham. bênção, viu. Bom, Uhum. então, eu já dei um spoiler, né, falei que Maternidade Ressurreta, ele fala muito sobre como o evangelho, ele é aplicado na Sim. maternidade, Uhum. né. Então vamos falar um pouquinho sobre como o livro é, assim, organizado. Para quem não conhece o livro, lá no Instagram eu vou mostrar a foto do livro e tal, para vocês verem, vou deixar link e tal. Uhum. Mas para vocês terem uma noção, assim, para quem está ouvindo, né, é um livro bem rico, né, Prisca? Que Demais. ele é muito organizado, assim, eu gosto disso. Bem Você estruturado. é bem estruturado. Então fala aí Uhum. um pouquinho sobre como que é essa organização dele. Legal. Bom, então o livro ele é dividido em 3 partes, né. E eu achei bem legal, porque parece uma conversa, né. É. Como se as autoras estivessem ali conversando, uma coisa bem maternal mesmo. Então, na primeira parte, elas vão falar como o evangelho se relaciona com a maternidade. Então, elas vão trazer o fundamento mesmo, né, do maternidade Sim. ressurreta. Por que que é uma maternidade ressurreta, né? O que que é uma maternidade ressurreta? E explicando o que é o evangelho e o propósito de Deus para a maternidade. Depois eu quero comentar um Uhum. pouquinho melhor sobre essa questão da maternidade, mas vou seguir aqui na segunda parte. A segunda parte, elas vão falar sobre a esperança do evangelho para os momentos diários da maternidade. Então, aqui é bem legal porque elas vão trazer questões pontuais da maternidade, né? Uhum. Bem É, prático, né. sim, nossa, eu acho que todo mundo, toda mãe que lê isso aqui vai se identificar com alguns pontos, né? Vamos falar do corpo sobre o corpo no pós-parto, os relacionamentos, as tradições. Essa parte das tradições me pegou muito, porque, olha, antes eu ainda nem, o Azaf ainda nem tinha nascido, mas eu lembro que no Aham. ano passado teve
ali a jornada do advento, né? Eu vi as mães, todo mundo fazendo Aham. coisas maravilhosas. E eu já angustiada e pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta de fazer essas coisas? Ai, meu Deus, tanta coisa linda, ai, eu não vou conseguir. E você, isso já gerou uma angústia no meu coração, né? Sim, Então, e eu acho que, queira que não, né? Todas as mães acabam sentindo um pouco sim. essa coisa, né? Das tradições, do como fazer. E aí, será que eu tô fazendo certo? E se eu não fizer, o que será do meu filho, né? É, queremos marcar a infância e temos tempo limitado para fazer isso, né, e aquela coisa, Exato. né, A tanta gente coisa quer para fazer, fazer. mas é aquela coisa da expectativa versus realidade também. Exato. É, E daí parece que só a gente não tá conseguindo, sim, então isso nesse mesmo. Exatamente isso. Aí elas vão falar do evangelho, as nossas escolhas educacionais. E aí o legal é que, por exemplo, nessa segunda parte, cada título começa sempre com o evangelho e tal coisa. O evangelho e uhum, tal coisa. Isso é muito legal, uhum, porque muito. mostra que realmente, assim, elas não querem só propor soluções ou trazer assuntos que fazem parte da vida, mas Uhum, mostrar o evangelho, como que o evangelho lida com essas questões, como é que a gente pode aplicar o evangelho nessas situações. Então, ele é bem fundamentado mesmo na questão do evangelho. E bem aí, na bacana. terceira parte, elas vão falar sobre como aprendendo a aplicar o evangelho na maternidade, né? Então, elas vão trazer esse fechamento. Tá, legal, a gente já passou por isso, a gente falou dessas questões pontuais, mas e nas outras questões, né? Como é que a gente sempre Uhum, vai conseguir pegar o evangelho e aplicar no todo da maternidade, né? Sem a colinha uhum. ali dos temas pontuais. Então, é bem Sim, legal, porque aí elas vão fechar falando sobre como viver a maternidade ressurreta. E aqui é bem interessante porque elas vão falar muito do aspecto da vida espiritual da mãe, né? Que é uhum, realmente o fundamento, porque é como a gente consegue aplicar o evangelho à nossa maternidade, né? Tendo essa vida com o Senhor, né? Buscando o Senhor e tudo. Então, uhum. eu acho que elas foram muito felizes, assim, na estruturação do livro. Ele atende muito, assim, a, aos dilemas, né? Da maternidade numa perspectiva bem bíblica. Verdade. Eu acompanho o ministério dessas autoras, né, Uhum. já desde que meu mais novo era bebezinho, né, então Ai, já que tem delícia. mais de 4 anos, né, que eu Uhum. acompanho elas, e elas têm um podcast, tanto que quando eu comecei aqui o Mães pela Graça, eu já falei, já dei os créditos para elas, que foram elas que me inspiraram, né. Ai, que demais. E que eu queria trazer, assim, né, eu queria fazer o que elas fazem, na Uhum, verdade, né, de uhum. aplicar o evangelho para as coisas diárias. E eu lembro, assim, que tinha no começo era tudo assim: "Não, eu vou falar tal coisa". "Ah, tá", mas toda hora eu falava: "Ai, tal coisa eu vi no Reason Motherhood, tal coisa eu vi no Reason Motherhood", Que demais. querendo, né, sempre dar o crédito para o lugar onde eu li Sim, aquilo, né. com E certeza. claro, essa última parte que você mencionou, que elas ensinam como aplicar, e foi Uhum. assim, através de ouvir tanto a elas, né, e começar, tipo, a traduzir um pouco, né, de claro, sempre trazendo a minha experiência, né, Sim. a minha lente sobre as situações, Uhum. mas eu comecei a aprender também a fazer a mesma coisa, né, Sim, que sim. que é justamente através da nossa busca pelo Senhor, pelo Espírito Santo, conhecimento da palavra, né, a Uhum. gente conseguir aplicar mesmo sem a colinha, como você falou. Sim, E realmente vai se tornando algo natural, e é incrível, né, como isso é rico para nossa vivência diária mesmo, né, não é algo assim, totalmente. um momento da vida, né, um ano que aconteceu, não, é todos os dias, e se aplica realmente para tudo, né. Sim. Então, assim, mesmo se você olhasse, assim, o sumário e pensasse: "Ah, acho que essas questões aqui não sei se eu vou me identificar", primeiro, você vai se identificar, é só Com ler que você vai, certeza. Uhum. mas você vai com esse livro, assim, acho que a gente aprende como fazer a mesma coisa para as nossas situações particulares, né, que talvez sejam Sim, só minhas, que ninguém mais vive. E eu isso. consigo, através desse ministério, né, esse livro, claro, de forma escrita e na minha mão, né, para eu ler, mas é muito bacana, né, a gente pensar em como o evangelho realmente é suficiente para explicar tudo, né, que acontece com a gente. Sim, é porque às vezes eu acho que a gente tem uma ideia de que o evangelho é aquilo, né? De fato, o evangelho é uma boa nova, né? É uma boa notícia. E só que às vezes a gente tem aquela ideia de que, tá, eu recebi a boa notícia, aceitei a boa notícia, pronto, acabou, agora eu vou viver a minha vida, né? A gente tem aquela ideia de que o evangelho, ele é só para o momento da salvação, para que eu creia e Uhum, seja salvo. Depois, o evangelho cumpriu o seu papel e tchau, ele fica ali, né, para a próxima pessoa se converter.
Mas, na Aham. verdade, o evangelho, ele não é só a porta de entrada, ele é o caminho todo, né? Ele Ah, nos isso, guia, isso. é Uhum. sobre esse fundamento do evangelho que a nossa vida deve ser vivida. Então, não é só uma verdade que nós conhecemos e cremos, mas é uma verdade que nós devemos praticar. Então, a gente precisa internalizar o evangelho, trazer ele para a mesa, trazer ele para a pia, trazer ele para o trabalho, para tudo aquilo que a gente faz. E é muito difícil isso, por quê? Porque nós nos acostumamos, né, a ter essa mentalidade. Não, Exato. o evangelho é aquela notícia que eu recebi, criei e acabou ali. Então, acho que as autoras, elas conseguem trazer o evangelho para o dia a dia, mostrando como ele permeia as mais diversas áreas e situações das nossas vidas. Então, acho que elas foram muito felizes nisso, né? Elas conseguiram trazer isso e realmente para alguém que de repente não está acostumado com esse tipo de abordagem, né, vai ser tipo, uau, como Uhum. assim, né? Nunca tinha parado para pensar nesse sentido, né? Mas é Sim. muito legal. E como você estava dizendo, é algo que a gente vai internalizando, é algo de uma jornada, não é uma coisa assim que, da noite para o dia, não. A gente vai se alimentando, a gente vai aprendendo, e quando a gente percebe, vai se tornando algo cada vez mais normal. Porque eu gosto sempre de pensar no processo da digestão, sabe? Você vai digerir, você ingere um alimento, o seu corpo, o seu organismo vai digerir, vai mandar para sua corrente sanguínea, e aí aquilo se torna parte de quem você é. Então é essa a Uhum. ideia mesmo. Nossa, muito verdade. Eu lembro, eu não sei se foi delas que eu ouvi, mas é mais ou menos o que você acabou de falar, né? Ou Uhum. onde que eu ouvi, não lembro, mas assim, que o evangelho não é só para conversão, mas também para santificação, né? Exatamente. E que é exatamente o que você falou, né? Só que resumidamente, mas assim, e quando eu aprendi isso, e olha que eu também, como você, né, vim de um lar cristão, a gente acha Uhum. que sabe, né? Sim, E quando eu aprendi isso, eu falei: "Cara, isso muda tudo pra mim". com Foi certeza. como ouvir as boas novas de novo, sabe? Sim. Então, e elas falam isso, né, pregar o evangelho pra si mesma, pregar o Uhum. evangelho umas para as outras, todos os dias e de novo, que é bem isso, né, conta de novo pra você mesma as boas novas. E como que isso muda esse momento de frustração que você tá tendo ali com seu filho, né, com algum Com comportamento certeza. difícil. Com Essas boas certeza. novas vão mudar tudo, né, vão Sim, mudar a tua mente, a tua perspectiva sobre o que está acontecendo. Então é realmente transformador, mais uma vez. sim. E são as boas novas não só para o futuro, né? Mas quando a gente entende isso, as boas novas se tornam novas para o nosso presente também. Justamente isso que você Uhum. falou. Para aquele momento em que eu estou ali lidando com a indisciplina do meu filho. Então, as boas novas têm uma esperança para me trazer para aquele momento também, não só para o futuro, quando o Senhor Jesus voltar, né? Mas para o meu presente Exato. aqui e para as questões com as quais eu preciso lidar aqui e agora, né? Isso é bem legal. Nossa, gente, eu fico arrepiada de pensar nisso, assim, sabe? Como Deus é Uhum. bom, né? De Sim, nos capacitar a entender isso, sabe? Assim, sim, claro, é a revelação dele, né? Que sim, nos permite compreender isso, né? Mas que privilégio poder viver a nossa vida aqui na Terra antes de encontrá-lo na eternidade com essa verdade tão tangível assim, né, sim. que realmente impacta, não é igual você falou, não é uma promessa para o futuro, ou um Uhum. momento do passado, é para agora, para Sim, cada minuto desse dia, isso é tão rico. Eu acho que ainda mais assim, nós como mães temos realidades, cada uma aqui vai ter uma realidade diferente, cada uma que está ouvindo, mas nós temos dias puxados, dias cansativos, e a gente se perde muito no trivial e deixa de enxergar o espiritual nisso, né? sim. E começa a achar que as nossas vidas não tem nada de muito profundo às vezes, né? Assim, Uhum. nossa, não tem nada assim acontecendo de É a vidinha transformador. É comum. fralda, é comida, Uhum. aquela coisa, né? Todos os dias. É muito repetitivo, né? A vida da mãe é muito repetitiva, repete, repete, repete. Então, quando a gente consegue trazer a realidade do evangelho para essas nossas rotinas ordinárias, cara, é Isso algo é que transformador. é demais, gente. Uhum. Esse livro realmente ajuda muito a chegar nesse ponto, né? E é Sim, muito com bacana. certeza, com certeza. Agora, elas usam a narrativa bíblica para fazer essa aplicação prática, né, nos detalhes da maternidade. Então, eu queria que você explicasse pra gente, Prisca,
o que que é essa narrativa bíblica, né, que Uhum. resumidamente você explica cada ponto aí para nós, mas é a criação, queda, redenção, consumação. Talvez quem está Uhum. ouvindo aí já ouviu isso, mas não sabe muito bem o que que é. Essa é a Uhum. narrativa bíblica, né, do começo ao fim, e elas aplicam isso na maternidade. Então, primeiro, Prisca, eu queria que você explicasse pra gente o que que são esses 4 pontos da narrativa e Uhum. como que isso se aplica nas nossas vidas aí do dia a dia. Legal. Tá, então vamos lá. Na teologia bíblica, né? Então, a gente divide a narrativa bíblica, né? Primeiro que é bem provável, né? E isso é algo que, para mim, também não foi uma coisa que eu aprendi desde criança. É bem provável que as nossas ouvintes, elas tenham aquela ideia, né? Normal de que a Bíblia são várias histórias, né, juntas ali, cada história tem ali os seus heróis, tem os seus dilemas, as suas questões Uhum, pontuais, né? Mas quando a gente uhum, pensa em termos de teologia bíblica, então a Bíblia ela tem uma narrativa, né? Uma metanarrativa, uma narrativa que está por trás de cada pequena narrativa, né? Por trás de cada uhum, livro ali. E essa narrativa maior, ela possui 4 capítulos, né? 4 grandes capítulos. Então, que é criação, queda, redenção e consumação. Então, quando a gente fala dessa narrativa, a ideia é realmente mostrar que existe um enredo acontecendo. Que a história de Davi não é sobre Davi meramente ali lutando com Golias e tal. Não, por trás disso, essa história ela faz parte de um enredo, que é o enredo da salvação que está se desenrolando até culminar lá nos evangelhos, a chegada de Jesus e tal, vai terminar lá em uhum, Apocalipse e tudo mais. Então, que existe uma linha, né, traçada por cada um desses livros. E aí, na criação, então, nós temos ali o princípio de tudo, quando Deus criou todas as coisas, e a gente para refletir no propósito pelo qual Deus criou todas as coisas e qual era a condição inicial da criação e do homem. Né? Era uma condição boa, Deus disse que tudo era bom. Então, esse era o estado inicial. Né? Esse foi o início de tudo, essa é a criação. Mas né, a história nos conta que houve ali no meio do caminho algo que aconteceu, um evento marcante, que foi a queda. Foi então a uhum, entrada do pecado no mundo. Por que o pecado entrou no mundo? Através da rebelião do homem. Né? Porque Deus havia dito ao homem que andasse nos caminhos do Senhor, né? Fizesse, seguisse as ordens que o Senhor tinha dado, e apenas um fruto ele não deveria comer, né? O fruto da árvore do uhum, conhecimento do bem e do mal. E aí o homem, ao buscar satisfazer os seus próprios desejos, né? Começando ali por Eva, que aí depois oferece a Adão, e Adão também aceita o fruto, eles se rebelaram contra a ordem de Deus, contra a vontade do Senhor, e ao desobedecerem à vontade do Senhor, eles trouxeram o pecado para o mundo. Então, a queda é marcada por essa desobediência à vontade de Deus, essa rebelião que ocasionou na entrada do pecado do mundo, que afetou toda a criação, toda a humanidade e uhum, toda a criação também. Então, acho que isso é um aspecto importante quando a gente pensa em termos de queda, porque a queda ela não afeta somente o homem, ela afeta todo o cosmos, né? Toda a criação, toda a uhum, estrutura uhum. criacional que o Senhor havia estabelecido. E aí, já em Gênesis, nós temos ali né, o que é chamado de proto-evangelho, né? Que é a esperança de uma redenção. Então, não foi Uhum. a promessa da vinda do Messias não foi um plano B de Deus, né? Tipo, opa, agora, e agora, né? Nada mais deu certo, Nada então. deu certo, deixa eu pensar aqui o que, que eu posso fazer, né? Jesus, você vai ter que ir lá Uhum. e resolver, não. Então, a gente sabe que desde a eternidade, né, fazia parte do propósito de Deus. Como tudo isso se concilia, né? É um mistério que a Uhum. gente, não sei se um dia nós entenderemos, mas é um mistério da eternidade ali de Deus, do conhecimento pleno da sabedoria de Deus. Então, Uhum. por causa da queda do homem, era necessário, né, que o homem fosse redimido da sua condição de pecado, porque primeiro
uma das consequências do pecado era justamente a morte, né? A Uhum. principal consequência do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. Então, no momento em que o Uhum. homem pecou, ele, ele morreu, né? Ele Uhum. morreu primeiramente nesse distanciamento espiritual com Deus, então, em sua essência, né, houve essa morte espiritual, esse desligamento de Deus. Não existia mais Uhum. comunhão entre o homem e Deus. E a morte física também, que é uma consequência do pecado, né? Então, a maior prova de que todo homem nasce pecador é que todos os homens morrem, né? Ninguém está Sim. isento da morte. Uhum. E por causa disso, então, era necessário, né, para que houvesse essa reconciliação entre o homem e Deus, que houvesse um redentor. E aí, Cristo, o Messias, ele é prometido já em Gênesis. E quando a gente olha para a Bíblia, todo o desenvolvimento da Bíblia é essa preparação e essa expectativa para a vinda do Messias. Uma coisa que eu gosto Uhum. muito de pensar é que as pessoas do Antigo Testamento, elas olhavam para frente, né? Olhavam para o futuro e esperavam o Messias. Então, elas eram salvas nessa esperança, né? Nessa fé de algo que elas não viam, mas no qual elas criam, porque essa narrativa de que Deus enviaria um Messias, ela foi passada de geração em geração para o povo de Deus. Então, se os crentes do Antigo Testamento olhavam para frente, nós olhamos para trás, né? Nós olhamos para aquilo que já aconteceu. Então, a gente está ali cada um de um lado, né? Mas crendo no mesmo meio, que é Cristo salvando. Sim. Para sermos salvos, precisamos crer em Cristo, né? Não tem outro meio de salvação, né? E é algo Exatamente. assim que eu nunca tinha pensado, né? Como que aquele povo do Velho Testamento podia crer em Cristo, né? Mas eles creram na Uhum. promessa. Nossa, que Exatamente. legal. Muito bacana Exatamente. isso. Isso é fantástico, né? Então, e aí a redenção ela vem, então havia essa expectativa e quando a gente chega no Novo Testamento, enfim, né? O Uhum. Cristo ele é apresentado, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então João Uhum. até faz essa relação, né, com o Cordeiro e tudo mais. E Uhum. aí, então a redenção é justamente essa transformação, essa salvação operada em Cristo e por Cristo para nos Uhum. tirar da situação de oposição que nós estávamos em relação a Deus, né? Nós éramos inimigos de Uhum. Deus e porque Cristo tomou a nossa culpa e satisfez a ira de Deus que era contra o pecado, então nós nos tornamos agora, somos colocados num relacionamento com Deus, um relacionamento genuíno através da obra de Cristo. Então, Cristo assumiu a nossa culpa e nos deu a Uhum. sua justiça, né? Por isso que hoje, Uhum. quando o Senhor olha para nós, ainda que nós venhamos a pecar, ele nos olha através da justiça de Cristo. Então, nós estamos Uhum. cobertas e vestidas com essa justiça, é o que faz com que o Senhor não nos castigue com a sua ira, né? E aí essa é a redenção que é uma redenção que já foi efetuada, que em certo sentido está acontecendo, porque nós estamos sendo transformadas de glória em glória, e ao mesmo tempo Uhum. vai ser concluída, embora que lá na cruz o Senhor Jesus disse que já estava consumado, né? Então assim, ela já aconteceu na eternidade, mas também está acontecendo no tempo, né? É Uhum. aquele É isso já, que mas ainda não, né? isso. É isso que eu ia falar, né, a gente vê tanto esse termo, já e ainda não, já e ainda não, Uhum. né. Em Sim, tantos livros que a gente lê, tantas pregações que a gente escuta, né, e tal. É sim, isso, gente, o já e é ainda não é isso. exatamente isso que a Prisca acabou de falar. Exatamente. E aí a consumação é o fim de todas as coisas, né? Quando realmente o Senhor Uhum, virá para restaurar a humanidade, a criação, e nós viveremos nesse novo tempo, né? A nova Jerusalém e a restauração de todas as coisas. Então, entendendo que às vezes a gente tem aquela ideia etérea, né? Do o céu, aquela coisa assim, hum. todo mundo ali flutuando de branco e ali cantando, tipo, só cantando 24 horas. Ué, não Mas vai ser assim, Prisca? não vai ser assim, gente. É, a gente sabe, né, lá em Apocalipse tem o relato dos povos, de todas as tribos cantando diante do Cordeiro de Deus, mas é um momento, né? Então, assim, de fato, Deus vai restaurar a sua criação. A gente não sabe se vai ser exatamente é, como o Éden, né? Mas o Apocalipse nos fala de uma cidade, né? Então, como vai ser essa cidade, nós não sabemos. Mas vai ser
melhor do que qualquer coisa que o homem tenha criado, né? Então vai ser uma cidade adornada, né, bonita. E ali nós realmente não haverá pecado, será uma nova Uhum. dimensão. Nós viveremos a vida plena, a vida de Deus para Uhum. nós, né? Então, esse fim, né? Esse grande, o auge da história é o que nós chamamos de consumação, o fim de todas as coisas. Então, assim, a gente perceber as histórias, né? Os contos de fadas, as histórias, elas seguem mais ou menos essa dinâmica, né? Um início, É verdade. uma Perfeito. situação aí Aham. de conflito, depois surge um momento de transformação, né? O herói vem e resgata, e aí tem o final feliz, né? Então a consumação é o nosso final feliz, né? O final feliz do povo de Uhum. Deus. Tá vendo? O homem não sabe nem criar uma narrativa sem ter o exemplo de Deus, Não tem como né? fugir, tá no Não tem coração dele, como, né? mesmo que ele não Tá queira. tudo bem. Exatamente, né, tá no coração de todo homem essa narrativa, que Tá, incrível, com gente, coisa mais certeza. linda. E que delícia ouvir isso, assim, né, por mais que a gente parece que já conhece, Uhum, sempre tem algo novo pra gente aprender e eu acho isso rico demais, assim, com né. Que certeza. bom que eu trouxe uma teóloga aqui pra ajudar a Ah, falar sobre esse livro, muito bom. E tudo isso que você falou agora se aplica à maternidade, com Prisca. Isso que eu certeza. acho incrível, né? Sim. Então, dá um exemplo aí pra gente, como que a gente pode aplicar tudo isso aí aos nossos dias de mães. Sim. Olha, um exemplo, né, que a gente pode trazer aqui é que, se a gente parar para pensar, né, por exemplo, a maternidade é algo criado por Deus. Deus criou a Uhum, maternidade e a gente vê lá em uhum. Gênesis que ele projetou isso com um propósito, né, para a glória dele, para Sim. Uhum, abençoar a sua criação. Então a maternidade, ela é boa porque Deus disse que tudo que ele fez é bom. Então, por mais que a gente, por mais dificuldades, por maiores dificuldades que nós possamos ter na maternidade, ela é boa, ela é agradável a Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, né? Então, essa consciência já é um fundamento muito importante para que a gente possa exercer a nossa maternidade. Porém, uhum, a gente também, porque a gente vive numa época de extremos, né? Ou é 8 ou é uhum. 80. Então, por um lado, tem as românticas que, né, super exaltam a maternidade, a coisa mais maravilhosa, é o céu. Só Descobri o que nós amor. cristãs, é tudo lindo. Só que nós cristãs entendemos que não. Embora a maternidade Uhum, seja boa, Deus a criou e ela é bênção, ela também foi afetada pela queda. Então, nós entendemos e reconhecemos e precisamos ter essa consciência diariamente de que ela vai ser uhum, penosa, que ela vai ser difícil, uhum, que ela vai ser uhum, desgastante e que nós somos pecadoras, o pecado ainda está no nosso coração. Então, uhum. que como mães, nós estamos sempre lidando com o pecado, estamos lidando com a queda Sim. diariamente, com os Uhum, efeitos da queda na nossa carne, na forma como nós lidamos com os nossos filhos, na nossa uhum, paciência, às vezes ali se é uma mulher que está gestante, né? Aquele pesar, isso faz parte dos efeitos da queda, né? uhum, Então, essa limitação, essa dificuldade que a gente enfrenta, nos lembra, né, da nossa condição de pecadores também. Só uhum, que aí porque nós não somos pessimistas, né? Então nós temos por um lado as românticas, por outro lado a gente uhum. também tem as mulheres da maternidade real, né? Pessimistas, tipo, Aham. não, porque não Sim. sei o quê, ou as mães arrependidas, né? Aham. Nossa, Então, sim. mas nós não somos essas mulheres, porque Não. porque nós entendemos que embora o pecado tenha afetado e afete a nossa maternidade, em Cristo nós recebemos a redenção. E a redenção de Cristo não é só para os nossos corpos eternos, não é só para vir a nova vida na Nova Jerusalém. É para aqui e agora. Então eu já posso experimentar nesse corpo transformação na minha maternidade, na forma como eu lido com os meus filhos, como tendo consciência de que existe propósito. Existe propósito no Sim. meu sofrimento. Existe propósito em toda a dificuldade que eu posso enfrentar como mãe. E que Deus é tão bom e gracioso que Ele não permite que nada é perdido, sabe? Nada é Uhum, perdido. Deus está uhum, usando as dificuldades da minha maternidade para me santificar. Ele está me uhum, santificando através de todo esse peso. O que antes era apenas um peso de castigo por conta do pecado,
se torna um fardo que, na verdade, está me santificando, está Aham. me transformando à semelhança de Cristo. Então eu posso olhar para os meus dias difíceis e correr para Deus e saber que Deus não vai desperdiçar esses momentos difíceis da minha vida, o meu cansaço, a minha frustração. E a minha frustração também me lembra de que eu sou limitada, mas que tem um Deus que é Uhum. ilimitado, que está me sustentando, que me capacita. E ao mesmo tempo, na consumação, eu entendo que o meu propósito não é meramente aqui e agora. A minha Uhum. maternidade, ela tem um propósito eterno. Não é sobre a minha Uhum. felicidade, a minha realização de ter filhos bonitinhos, bem criados, numa boa escola, ou fazendo um homeschooling legal em casa, tudo mais. Não. Eu estou criando crianças para a eternidade, filhos para a eternidade. Eu Uhum. quero que, mais do que ser do que filhos para minha vida aqui e agora, eu estou criando filhos para Deus. Eu estou criando irmãos na fé. Eu quero que eles sejam meus irmãos na fé ali, que eles estejam Amém, comigo na Nova amém. Jerusalém. Então, eles não são finitos aqui, eles não são Uhum. passageiros, eles são eternos, né? Uhum. Então, isso me dá uma responsabilidade, uma consciência de que não, eu quero que esses meus filhos, eu quero que, através da minha maternidade, os meus filhos sejam levados a Cristo. Os meus Uhum. filhos, eles recebam através da minha vida o testemunho do Senhor, né? E eu quero que eles adentrem os portais eternos junto comigo, né? Amém, Então, amém. assim, Uhum. quando eu entendo, né, essa narrativa e eu consigo aplicá-la para minha vida, então eu consigo viver uma maternidade que não é nem pessimista demais, Uhum. nem otimista demais, mas é uma maternidade bíblica, né? Ela é Aham. focada no propósito de Uhum. Deus que está sendo executado, né, ao longo Sim. dos meus dias, na criação dos meus filhos, nos dias difíceis, nos dias alegres, eu não me apego nem à tristeza, nem demais à alegria, eu me apego realmente à palavra de Deus, né? A maternidade ressurreta. É a maternidade Né. ressurreta, exatamente. Agora, Prisca, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, sobre você. Qual a parte da maternidade que te desafia mais e como que você tem aplicado o evangelho nessa área, assim? Se você puder compartilhar um pouquinho do teu coração com a gente, contar, assim, sobre de tudo isso que você contou, né, que a gente consegue aplicar o evangelho para a maternidade, me conta, assim, um exemplo de como você tem feito isso na prática. Bom, eu acho que um dos grandes desafios da maternidade para mim é que assim, eu sempre fui uma pessoa muito metódica, né? Eu gosto de fazer as coisas do meu jeitinho, dos meus horários, ter a minha rotina de leitura, sempre tive. Então, eu sempre fui muito assim, fechadinha ali no meu quadradinho, né? Fazendo as coisas do meu jeito. E meu marido é muito calmo também, muito. A gente é muito parecido, então assim, a gente sempre teve a nossa vidinha ali, calma e tranquila. Aí o azar chegou, né? Sim. Mudando tudo, a vida mudou completamente. E acho que o meu grande desafio é justamente esse sair dessa minha zona de conforto, né? Daquilo Uhum. que é. Eu sempre gostei, por exemplo, de dormir um pouco mais, né? Então, quando eu tinha filhos, era ótimo, né? Uhum. Tipo, acordava 8 horas, tudo tranquilo, seguia minha rotina tranquilamente. Aí tinha o meu tempo devocional tranquilo, tudo assim, eu ia fazendo dentro do meu tempo. Então, era Estou me identificando. se identificar. Era assim, nossa, Prisca no seu paraíso, no mundinho dela, né? E aí, com a chegada do Azaf, assim, isso mudou tanto, né, drasticamente. E eu acho que esse é o meu maior desafio, essa renúncia, né, abrir mão daquilo que é cômodo para mim, daquilo que é confortável para mim, para Uhum. poder servi-lo, para poder atender às necessidades dele, né? Então, eu não me Uhum. colocar em primeiro lugar, né, fazer aquilo que vai ser melhor para mim, mas fazer aquilo que eu sei que vai ser melhor para ele. E constantemente eu sei que quando eu sou tentada e acabo cedendo à tentação de me colocar em primeiro lugar, isso acaba sendo prejudicial para ele Uhum. ao longo da rotina, né? Falar assim, não, vou ficar aqui, vou ficar mais um pouquinho aqui, porque eu sei que depois isso vai gerar um caos ao longo do dia, sabe? Eu Exatamente, sempre me exato. arrependo depois. Então, assim, eu realmente, essa decisão, né? Esse espírito pronto ali a sacrificar, a renunciar,
a Uhum. ceder da minha vontade, do meu conforto para servi-lo. Então, acho que esse tem sido um grande desafio. Para mim, é um desafio diário, né? Inclusive, Sim. esses dias eu tava com ele, assim, em algum momento da rotina, e aí me veio, né, a frase realmente de que nem sempre o que é bom para mim, né, é o melhor para ele. Então eu Uhum. preciso abrir mão daquilo que é confortável para mim, para poder atender aquilo que é necessário para ele, né. Então eu acho que esse é o desafio diário e o evangelho me ajuda nisso, porque quando a gente olha, né, para o próprio ministério do Senhor Jesus, nós vemos o Senhor Jesus sempre servindo, né, sempre Uhum. atendendo a necessidade daqueles que estavam ao seu redor. E às vezes nós sermos fiéis ao Senhor, nós vivermos o Evangelho na prática, não é a nós ir lá fora e conquistar o mundo e pregar o Evangelho para milhares de almas, para centenas de almas, mas é fazer aquilo que precisa ser feito dentro da nossa casa, Amém. né? Mesmo, ai, Uhum. aquela preguicinha, ai, tá tão friozinho, tá tão gostosinho, tá tão bom aqui. E a pia de louça lá me esperando, né? E qual vai ser a minha escolha, né? Ignorar aquilo que precisa ser feito ou assumir a Uhum. responsabilidade. Quando eu olho para Cristo, eu vejo isso, né? Ele assumiu, né, essa Sim. responsabilidade para si, né, de atender, de Uhum. servir o seu povo, e ele está nos servindo até hoje, né, e nos servirá Uhum. eternamente. Então, uma coisa que eu sempre penso também, né, que ao longo do ministério de Jesus, ele fez o que precisava ser feito, né? Como filho, ele fez o que precisava ser feito, como quando ele trabalhava ali, né, como carpinteiro, ele fazia o que precisava ser feito. Então, ao longo de toda a sua vida, Jesus ele cumpriu todas as exigências que foram colocadas diante dele, né? Então, Aham. isso é algo que nós devemos encarar também, né, como filhas de Deus, Sim. de realmente assumir as responsabilidades que o Senhor tem colocado diante de nós, por mais que essas responsabilidades não sejam confortáveis para nós, né, não Sim. sejam Exato. agradáveis, mas o Evangelho nos ajuda a realmente assumir isso com a graça de Deus, porque de nós mesmas não é possível, porque o nosso corpo, ele sempre vai pedir, né, por aquilo que é mais cômodo, por aquilo que é mais conveniente para nós. Às vezes aquilo que é mais conveniente nos coloca em primeiro lugar e acaba não provendo ao próximo aquilo que ele precisa, né? No caso, o nosso próximo, né? Mais próximo, né? Uhum. Marido, filhos, aqueles que estão conosco no nosso lar. Então, a gente precisa realmente dessa graça diária, né? Eu preciso do evangelho diariamente para me ajudar a amar o meu próximo, né? Abrir Sim. mão daquilo que é mais cômodo para mim, para poder servir, para poder, especialmente aqui falando do contexto de maternidade, para poder atender o Asaf, né? Abrir mão daquilo que antes era o ideal para mim, né? O meu sonho, o sonho ideal do dia ideal, para eu poder suprir as necessidades dele, né? E atendê-lo em tudo aquilo que ele realmente necessita. Então, acho que esse tem sido o meu grande desafio e o Evangelho me ajuda realmente nessa perspectiva, me lembrando do Senhor, né, que sempre esteve ali pronto a servir às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Então, olhando para Cristo, eu tenho aí motivação para servir, né? Ainda que seja um bebezinho, né? Com certeza, ele não é menor diante dos olhos de Deus, né? Então, ele precisa dessa atenção, dessa dedicação também. Amém. E, eu sempre ouço, né, eu já falei coisas do tipo: "Nossa, antes de ser mãe eu era mais paciente, né, eu era e tal", mas na verdade o que acontece é que a maternidade escancara os nossos Sim, pecados, né, sim, e coloca, parece que tudo numa lupa, né, porque a gente tá ali se relacionando todos os dias com os nossos filhos. No casamento isso já começa a acontecer também, né, quando a gente se casa já começa a vir um monte de coisa à tona, né. Mas com os filhos é muito intenso, né, porque é o tempo inteiro, não existe um, né, direto.
Não tem férias, não tem Não pausa. tem aquela pausa, né, de tipo assim: "Ai, vou dar um Uhum. tempinho aqui". Não, não tem, e tá tudo certo, não Sim, é pra ter, Deus fez assim mesmo, né. sim, E a sim, são as gente fases. somos chamadas a servir nesse Uhum, tempo, né, sim. diariamente, o tempo todo. Só que sem o evangelho, eu realmente às vezes fico pensando como que mães que não conhecem a Jesus fazem, sabe, porque assim, Nossa, gente. de verdade, assim, até assim, se você que está nos ouvindo tá pensando assim: "Acho que eu não conheço o evangelho pessoalmente ainda", olha, você vai ver que com o evangelho a maternidade é outra. É incrível, né, Prisca, como É, o Senhor realmente transforma o nosso coração, e é ali que sim, começa. E sim, realmente a resposta para o pecado que vem à tona através das nossas vidas diárias é o evangelho, não tem outra resposta, sim, né. sim. Então isso põe luz em tudo, até assim, como que eu vou lidar com essa birra agora? Se a gente tem o Uhum, evangelho ali na ponta da língua, no coração, é sim, diferente, a gente consegue ter outro, approach, né, consegue ter outra sim, abordagem para sim, os sim. problemas do dia a dia, para os desafios, é realmente uma dádiva muito grande, né. É, inclusive hoje mesmo eu estava pensando nisso, né, como a maternidade ela às vezes a gente vê, né, mães falando: "Nossa, depois que eu me tornei mãe, aprendi a ser mais isso, isso e isso", várias virtudes, né, paciência. Aham. E é justamente o que você falou, para mim a maternidade ela escancara, ela expõe os Uhum, males que há em mim. Ela expõe uhum, os meus pecados, expõe a minha preguiça, a minha indiferença, o meu egocentrismo, de querer as coisas do meu jeito, a minha falta de paciência. Então, uhum. eu sempre me achei uma pessoa muito paciente, né. Ah, Mas mas vamos cuidar de uma criancinha o dia inteiro para ver. exatamente, vamos ver. E como o Senhor tem me moldado, isso Uhum, me humilha sim. porque mostra pra mim que eu não sou a crente que eu achava que eu era, tipo: "Nossa, Jesus, já tô, assim, no nível". Não, Hum, então todos os dias eu preciso realmente correr para o Senhor, pedir ajuda do Senhor. Tem horas que a gente respira e ora e fala assim: "Deus, me ajuda, porque eu não vou conseguir por minhas próprias forças". Então, uhum, a maternidade ela nos põe de joelhos quando nós reconhecemos quem nós sim, somos, né. Então exato. e uma coisa, assim, que acho que é importante a gente parar de às vezes a gente tende a, de repente, culpar os filhos, né. Por exemplo: "Ai, Uhum, nossa, tá vendo, porque ele tá assim, eu tô sendo assim, a tal uhum. atitude dele tá gerando isso em mim". E na verdade não, né, o nosso coração já tá contaminado daquela forma. Então, na Uhum, verdade, acho que em cada oportunidade que a gente tem, em cada desafio em que a gente sente ira ou impaciência ou frustração, a gente precisa parar para pensar: "Poxa, o que que isso está revelando sobre mim? Por que que eu estou me sentindo assim? O que que uhum, está dentro de mim que está, vindo à tona com essa atitude ou com o fato das coisas não terem acontecido como eu esperava?". E aí correr sim. para o Senhor para que o Senhor possa tratar, né. Exatamente, seja lá qual for a resposta, o evangelho a pergunta, né, o evangelho tem a resposta, né, Com então a gente certeza, pode, tem. com certeza, encontrar, e isso é realmente um presente muito grande. Agora, Sim. Prisca, para a mãe que está nos ouvindo aí, Uhum, pensando: "Poxa vida, eu não sei se eu consigo ainda aplicar dessa forma o evangelho no meu dia a dia, como elas estão falando, eu acho que eu preciso me aprofundar mais na palavra, eu acho que eu tô ainda um pouco distante disso ser uma realidade, de estar tão firme no meu coração". Como que essa mãe pode começar a se aprofundar mais, Prisca, e realmente aprender a aplicar o evangelho no dia a dia dela? eu acho que o passo fundamental e básico, é a vida devocional, né. Eu sei que é super difícil a gente conseguir ali encaixar isso na nossa rotina, né, somente quando os filhos ainda são pequenininhos, porque, eu Uhum. vejo aqui em casa, eu pego uma bíblia, pego um caderno, pego uma caneta, o Asaf pode estar lá longe, se ele vem, assim, na Ele velocidade da aparece. luz. Incrível, aham. Ele vem voando pra perto de mim, então assim, e é desafiador, porque ele quer pegar, ele quer estar ali, não adianta, Uhum. então assim, Sim. e é um desafio, mas assim, o tempinho que a gente tem, assim, a gente precisa, porque é combustível para nossa alma.
né? Com Não é certeza. questão de luxo, é questão de necessidade mesmo, né? Isso. Então, Aham. a gente precisa priorizar isso. É uma coisa que tem me ajudado muito, né? Então, eu sempre tento. Porque, assim, o momento ideal nunca vai existir, mas nós mães, nós sabemos como. Nós conhecemos as nossas rotinas, né? A rotina com os filhos. Então, sempre tem aquele momento que a gente sabe que, poxa, nesse horário ele tá mais assim, ou é uma soneca, ou é tal coisa. Então, assim, realmente buscar nesses espaços, colocar de modo intencional esse momento. E algo Uhum. simples, não precisa ser nada complexo. Oração, leitura da palavra. Eu acho que uma das dificuldades de muitas mães é aquele ideal, né? Tipo, não, eu preciso ler não sei quantos capítulos, eu preciso Uhum. ter tanto Uhum. tempo. Gente, tem dia que eu leio um versículo e fico naquele um versículo e é o alimento, é a porção do Senhor para mim naquele dia, né? E eu Amém. preciso ter contentamento e alegria nisso, porque é a palavra de Deus. Que bom que eu pude me alimentar dela, né? Uhum. É Então, verdade. isso é muito importante. Além disso, também questões práticas, por exemplo. Eu percebo que quando eu não deixo a minha Bíblia ali, né, num lugarzinho já de fácil acesso, isso às vezes dificulta, porque eu tô tendo esse momento agora, é agora que eu vou fazer. Mas nossa, Uhum. minha Bíblia tá lá no quarto, ainda vou ter que subir, ainda ter que pegar. Não, então eu sei que geralmente o meu Uhum. momento é ali na sala, no sofá, então eu já deixo no braço do sofá, já deixo o que eu preciso ali. Então já Uhum. torna tudo um pouco mais acessível, né? E uma outra dica também, para quem tem dificuldade, às vezes, de pegar o texto, que texto que eu vou ler, né? Eu sempre aconselho escolher um livro da Bíblia aí, do início ao fim, né? Acho que isso é muito importante, até para a gente conhecer o livro, a gente entender todo o contexto. Ou então, para Uhum. mães que realmente estão começando, uma dica legal é você meditar no sermão de domingo. Então, Uhum. vá ruminando o sermão de domingo ao longo da semana. O sermão de domingo não é só para ficar no domingo, né? A gente precisa Sim. levar também para a semana. Então, de repente, você anotou o texto lá, o pastor pregou. Então, leia na segunda, na terça, na quarta, né? Ou vá lendo por trechinhos e meditando naquilo, fazendo anotações ou refletindo ao longo do dia. Isso é muito bom. E, por fim, algo também que tem me ajudado muito, parece que é algo que me traz assim um respiro, sabe? Um renovo é a reflexão, a meditação nos salmos, né? Recitar os salmos. Então, é sempre assim, de manhã eu escolho um salmo para eu ler. Eu gosto de ler, inclusive, em voz alta para o Azaf também ouvir, né, e tal. E isso é tão bom, traz, assim, um fortalecimento espiritual mesmo, poder recitar o salmo, refletir naquele salmo. Então, talvez você não consiga ter um tempo de ali parar, anotar o texto e tal, mas se você puder pelo menos recitar um salmo e orar aquele salmo e Sim. tentar guardar esse salmo ao longo do dia, isso é muito bom. E uma forma de tentar guardar também é você pensar, de repente, os salmos eles são muito ricos em elementos, né? Então, em figuras. O salmo, de repente, traz uma figura, vai falar sobre o céu. Então, você guarda, mentaliza esse céu, porque sei lá, você tá Uhum. lavando a louça, você olhou ali pela janela, viu o céu, você vai lembrar do salmo. Você tá indo passear com a criança, você olhou pro céu, vai lembrar do salmo. Então, tenta fazer essas conexões dos elementos que estão presentes ali nos salmos com coisas do seu dia a dia mesmo, que fazem parte ali, que vão te ajudar a lembrar do texto ao longo do dia e se fortalecer, né, ao longo do dia. Sim. Então, são algumas dicas que têm sido úteis para mim, acredito que podem ser úteis também para outras mães. Muito precioso, Prisca. E eu dou uma outra dica aqui, que é seguir o Teologia para Mulheres, lá no Instagram, Obrigada. que é comandado pela Prisca, mas tem outras mulheres Sim. também, né, que te ajudam Uhum, na produção sim, dos artigos e tudo mais. E lá a Prisca, né, sempre tá dando orientações sobre como estudar a palavra. Esses dias você estava explicando sobre os métodos, né, Prisca? isso. E Uhum, falando assim de uma forma super acessível para sim. nós que não somos formadas em teologia, mas somos Uhum, teólogas com porque queremos certeza. estudar a palavra também, né? Sim, sim. Então é muito legal o teu trabalho ali no Teologia para Mulheres. Quem não segue ainda, acompanhe. E Prisca, mais algum lugar que as pessoas podem te encontrar? Se quiserem saber mais sobre o teu trabalho, o que que você tem a dizer aí para as nossas ouvintes? Ai, sim, bom. No momento, eu tenho.
me dedicado bastante ao ensino, né, das escrituras e teologia lá ali no Teologia para Mulheres, e tem meu perfil pessoal também, eu sempre compartilho algumas notas do ordinário, né? Sim. Gosto sempre de trazer essa perspectiva da bíblica, né, do evangelho nas pequenas coisas do dia a dia. Então, quem quiser me acompanhar é o @priscalessa. Uhum. E no mais, estamos aí sempre tentando de alguma forma contribuir, encorajar outras mães. Agora a gente fez uma leitura compartilhada recentemente, né? A gente até Sim. participou do Maternidade Ressurreta e foi muito bom mesmo. Uhum. E eu espero, né, ali ao longo dos próximos meses, iniciar outras leituras sobre maternidade para encorajar as mães. Então, quem estiver me acompanhando de tempos em tempos, eu vou compartilhar lá no Instagram alguma leitura sobre maternidade. E quem quiser se juntar, e a gente vai caminhando e aprendendo juntas. Ai, muito bom, Prisca. Eu quero te agradecer, viu, mais uma vez, por dispor do teu tempo. Ó, vamos compartilhar os bastidores. Fizemos esse episódio em 2 partes. E a Prisca precisou se encontrar comigo online aqui 2 vezes, em 2 dias diferentes. E te agradeço de todo o coração, viu, Prisca, por Foi um se prazer. dispor a servir mesmo, né, as nossas ouvintes aqui. E aprendi muito com você mais uma vez. E sou muito grata a Deus pela tua vida, pelo teu ministério. Desejo que ele continue te abençoando e capacitando em tudo que você for fazer aí, tanto na internet quanto em casa. Ai, amém. Muito obrigada, Gê. É um prazer. Foi um prazer estar aqui com você, com as mulheres que acompanham. Sou muito abençoada por esse ministério e que o Senhor continue nos capacitando, né, a enxergar e viver a nossa maternidade sob as lentes da graça, que é o que a gente precisa, né? Amém. E, querida ouvinte, durante essa semana, lá no Instagram, a gente vai continuar um pouco desse papo, falar um pouco mais sobre esse livro, Maternidade Ressurreta, e sobre como a gente pode aplicar o evangelho aí nas nossas vidas diárias como mães. Desejo a todas vocês uma semana maravilhosa, cheia da graça de Jesus. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.